Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa primeira aula de bancos de dados, certo? Meu nome é Carlos Cabral e eu vou ser o vosso professor nesta matéria. Bora lá então, vamos ver nossa primeira aula, certo? Sobre bancos de dados, vamos falar sobre o tal do DNA dos jogos. Como assim DNA dos jogos? Vamos entender? Qual que é a nossa missão, qual que é a nossa quest para hoje, certo? Opa, peraí que eu fiz algo errado. Eu fechei sem querer a minha janela. Eu tinha um monte de coisa aberta, mas eu sou um animal mesmo. Deixa eu recuperar aqui, pessoal. Perdão. Você volte pra cá e eu tinha mais um cara aberto. Cadê? Deixa eu roubar você. Aqui. Muito bem. Quais são as nossas missões para hoje, certo? Nós vamos diferenciar dado de informação. Nós vamos mapear o ciclo de vida de um dado, certo? A gente vai analisar a interface de um jogo, certo? Uma print de um jogo para extrair as informações de seus componentes, né, os dados. E nós vamos construir um diagrama de fluxo de dados lá no Draw.io, certo? Essa, então, é a nossa quest list para hoje, certo? E cada um desses cada objetivo aqui é um passo, então, para a gente se transformar de jogador em um arquiteto de sistemas, por exemplo. Né? Vamos em frente. Para começo de conversa, por que um jogo ele precisa de memória? E memória, não pense memória RAM, por exemplo, certo? Por que o nosso jogo tem que lembrar de certas coisas? Tá? Pense no teu RPG favorito, sei lá, Witcher 3, um Zelda da vida, certo? Imagine que toda vez que você ligasse se você iniciasse o teu jogo, certo? Teu personagem estivesse de volta no começo, certo? Nível 1, sem item no começo do mapa. Seria seria extremamente frustrante, certo? Seria extremamente difícil de progredir, ainda mais nos jogos atuais, que são ridiculamente grandes, certo? Não faz sentido, né? O nosso jogo, então, ele precisa de um cérebro para lembrar de tudo que ocorreu até então, né? E este cérebro é o banco de dados, certo? Ele que é a memória persistente do meu jogo, então. Todas as alterações que nós fizermos ao longo do jogo, todas as interações, tudo que nós coletarmos e por aí vai, tem que ser gravado. Ele vai ser gravado em um banco de dados. Beleza? Né? Obrigado. Muito bem. Não. Muito bem. Além do nível que a gente tem no jogo, nosso level, dos nossos itens, certo? Que outra memória, certo? Você acha que um jogo de aventura, tipo um Zelda, tipo um God of War, o jogo que você gostar mais, ele precisa ter sobre toda a nossa jornada para que a história faça sentido. O que ele tem que guardar, então? Certo? A gente já viu que o jogo ele não pode ter uma amnésia, certo? Porque a essência do jogo, ela é o quê? Ela é a progressão. Tá? E para ver alguma progressão, é preciso que haja essa memória. O que a gente precisa guardar, então, num jogo? Deixa eu abrir meu chat de volta, porque eu não consigo ler vocês. Eu tenho aqui um monitor na minha frente, só que eu sou ridiculamente cego. Vocês vão ver quando a gente for construir código, de fato, que eu vou ter que dar um zoom monstruoso, porque eu não consigo ver. Me digam lá então no chat, quem está no chat, certo? O que o nosso jogo precisa lembrar, além do que você tem de item, o que você tem de level? O que você já conquistou. Vamos destrinchar um pouco mais essa resposta, está meio que genérico demais. Tá, mas que coisas que você conquista? Vamos tentar ser um pouco mais específico.
Perdão? O Meet, o link do Meet? Isso, eles não estão entendendo. Tá. Com as habilidades, quem e quantos você venceu? Exatamente, Gabriel. Certo? O que um jogo de aventura ele precisa guardar, por exemplo? As missões que a gente já fez, as quests que a gente já fez, certo? Para ele não oferecer de volta. As opções de diálogo que nós tivemos com cada NPC, certo? Os chefes que a gente já derrotou, o que a gente já derrotou de boss. Tudo isso, todas as alterações, tem que ser lembrado. Dependendo do jogo, que inimigos que você derrotou já, certo? Se eles não dão um respawn, por exemplo, certo? As progressões que você chegou, né? Os teus save points, onde que você já passou. É muita informação que ele precisa lembrar, certo? Todas essas memórias são, na verdade, dados que são armazenados. Mas para começo de conversa, o que é um dado? Vamos em frente. O dado, ele é um fato bruto, ele é um valor isolado, um valor sem contexto, certo? Ele é a unidade mais básica de um registro. Por exemplo, 98. Tá, mas 98 o que, professor? Não sei. Novamente, o dado, ele não tem um contexto. Esse 98 pode ser a vida que o jogador tem, pode ser o level dele, né? Pode ser uma coordenada. Na coordenada X ele está na posição 98. Pode ser a durabilidade de um item, pode ser qualquer coisa. Tá? O dado por si só, ele não tem valor, ele vai ter que ser interpretado, ele vai ter que ter um contexto para ele ser útil para a gente. Tá? Obviamente, ele é importante, o jogador tem que ter uma vida. Tá? Mas eu tenho que saber, esse 98 é a vida do jogador. Então tudo bem. Tá? Eu tenho uma espada Vorpal. Tá, mas isso aqui é um item que eu tenho? É um drop que pode cair? O que é? Tá? Eu tenho um verdadeiro. Tá, mas o que é verdadeiro? Pode ter 1 milhão de variáveis lá dentro que são verdadeiras. Essa coordenada. É a coordenada do jogador, a coordenada de um boss, de uma quest, de um item. O que é essa coordenada? Essa posição. Muito bem. O dado, então, ele é um átomo, certo? Sozinho, esse 98, ele é mudo para a gente. Né? Ele precisa de um rótulo, de um contexto, para garantir para ele, então, um significado. Faz sentido? Sim? Perfeito. Muito bem. Pense num jogo de corrida, então, meus caros. Tipo um Forza, tipo um Gran Turismo, o que for. O dado 2.8, ele pode representar o quê num jogo de corrida? Se você visse um 2.8 lá nos arquivos do jogo, o que ele poderia ser? Segundos de drift. Pô, perfeito, cara. Até usou o GIF aqui como exemplo. Que mais? Quilômetros. Tá 2.8 quilômetros. Está começando a acelerar o carro, por exemplo. Pode ser o tempo de 0 a 100 que ele faz. Ele faz em 2.8 segundos, 0 a 100. Perfeito, pessoal. Esse 2.8 ele pode ser, então, o tempo de 0 a 100. A melhor volta dele foi 2 minutos e 8 segundos. Opa. Espera aí que eu sou um animal e eu passei sem querer aqui demais. Pode ser a capacidade do motor. É um motor 2.8 litros. Tem uma série de opções, certo? E vejam, né? Sem esse contexto, o dado é ambíguo. Ele precisa de um rótulo, então. Vejam, então, que todas são respostas válidas, certo? O que define o que esse 2.8 é? O contexto dele, certo? E isso vai nos levar diretamente ao nosso próximo conceito, que é a ideia de informação. Mas o que é informação para começo de conversa? Certo?
Uma definição de informação seria o quê? Que a informação ela é o resultado de um ou mais dados organizados e colocados em um contexto que vai gerar para a gente um significado e permitir a tomada de decisão pelo jogador. Por exemplo, se a gente for ver aqui na HUD de um jogo, certo? Os elementos destacados. Eu tenho um dado 98, mas o contexto desse 98 que é a vida atual do jogador. Vai aparecer na tela, então, você tem 98 de 100, certo? Informação, então, é o dado traduzido para nós. Quando você olha para a tela, certo? Você não vê um número solto, certo? Mas você vê na sua barra de vida, por exemplo, você vai ver informação, tá? O nosso curso é sobre como criar o sistema que faz essa tradução, certo? Por exemplo, nessa print aqui do Diablo 2, certo? Nós temos uma série de números, eu tenho um 80, 48, 1266, 611. Tá, isso são dados. Informação é nós interpretarmos esses dados, certo? 1266 é a vida atual do jogador. Então isso é uma informação. É também a vida máxima do jogador, outra informação. 80 é o nível de um item específico, certo? 48 é o nível que você precisa para poder utilizar desse item. E por aí vai. Faz sentido isso, galera? A diferença de dado e informação? O que vocês me dizem? Tem lógica essa diferenciação entre um dado e uma informação? Tá? A informação, então, é o dado interpretado, é o dado com um contexto, com um rótulo. Nessa print aqui, o que mais que vocês veem de informação? O que mais que a gente consegue interpretar aqui? Não sei se vocês conseguem ver bem a print. O nível, os pontos, a barra de vida verde lá do companheiro, certo? De parte numérica, por exemplo. A quantidade de ouro que ele tem. Você consegue identificar fácil, obviamente, né? Ele tem 78 mil moedas, 1000 ouros. Né? Perfeito. A barra de corrida? Exatamente. A barra de corrida ele não mostra, mas ele tem um valor numérico por detrás, certo? Ele não precisa exibir esse valor numérico, mas ele tem uma lógica, essa lógica vai envolver um valor numérico. Perfeito. Alguém aqui já jogou esse Diablo 2, por sinal? Ele tem um remaster, Diablo 2 Resurrect. Muito bom, vale a pena. Ao contrário dos Diablos mais novos, certo? Esse jogo é bom. Recomendo. Muito bem. Vamos em frente. A nossa aula vai até que horas? Deixa eu abrir meu horário só para eu me atentar aqui. Abra o horário para hoje. Terça-feira, 12:30. Professora Letícia, vocês terminam a aula geralmente que horas? Que horas que você libera o pessoal? Tipo, 5 minutos antes, 10 minutos antes? Tinha escola que eu tinha que soltar 15 antes. Uns 10 antes? Perfeito. Só pra me orientar. Ó, a propaganda aí. Eu não sei nem sendo pago, cara. Se a Blizzard me pagasse por propaganda, tudo bem. Me vendia fácil. Vamos em frente, então, certo? Vamos falar sobre o ciclo de vida de um dado. Os dados de um jogo, eles não são estáticos, obviamente. Eles nascem, eles são criados, eles são modificados e eles morrem, ou eles são destruídos. Certo? Vamos falar sobre, então, o ciclo de vida de um dado. Inicialmente é a criação do dado, certo? É o nascimento dele. Por exemplo,
Alguém consegue me dar um exemplo de como que um dado nasce? Por assim dizer? 10 minutos e agora? Não, me dá mais 5 aí, né? Não, pior que agora mesmo. 12:30. Quando um jogo é iniciado pela primeira vez. Sim, aí você vai inicializar vários dados. Mas tem dados que não são inicializados na criação do jogo, certo? Alguém consegue me dar um exemplo de um outro dado que é inicializado não no momento da criação? Vamos responder só essa, e daí a gente continua na próxima aula. Daqui 2 dias a gente tem 2 aulas seguidas, e a gente vai continuar de onde a gente parou. Por exemplo, cadê? Você matou um monstro e dropou uma espada, certo? Essa espada, obviamente, já existem os dados dela, mas essa instância específica da espada, essa espada específica, foi criado um novo registro para ela, certo? Ah, você pegou no teu inventário. Esse dado no teu inventário é um dado novo. Ele foi criado. O ciclo de vida segue. Mas a gente vai ver na próxima aula, pessoal. Por hoje, meus caros, nós ficamos por aqui, certo? Nós vamos nos ver semana que vem e possivelmente até o final do ano, assim espero. No mais, foi um prazer, certo? Nos vemos em 2 dias. Até mais.